Meu nome é Mega Anderson e tenho 34 anos. Durante 7 longos anos, trabalhei 70 horas por semana no meu emprego de marketing para economizar o suficiente para a casa de praia dos meus sonhos. Cada sacrifício valeu a pena quando finalmente recebi as chaves. Então, na primavera passada, abri minha caixa de correio e encontrei um convite de casamento, o local, meu endereço. 200 convidados estavam prestes a chegar à minha propriedade particular, e ninguém sequer me perguntou. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo. E se sua família já cruzou os limites da sua casa, clique no botão de inscrição e junte-se a mim. Crescer em uma família grande e unida no Missouri me ensinou muitas coisas. Compartilhar não era opcional. Era obrigatório. Com 3 irmãos amontoados em nossa modesta casa de 3 quartos, a privacidade era um luxo que nenhum de nós podia se dar ao luxo. Meu quarto de infância também servia de sala de jogos para minhas irmãs mais novas. Minhas roupas costumavam desaparecer no armário do meu irmão mais velho, Jason, quando os amigos dele vinham visitá-lo, e ele precisava estar com uma aparência decente. Até meu diário tinha leitores comunitários, apesar do cadeado minúsculo que vinha junto. Nesta família, compartilhamos tudo, dizia minha mãe sempre que eu protestava. Não há segredos, nem posses separadas. Somos uma unidade. Embora eu amasse profundamente minha família, sempre sonhei em ter meu próprio espaço, algo que pertencesse somente a mim, um santuário onde eu pudesse respirar sem que ninguém me perguntasse o que eu estava fazendo ou pegasse algo emprestado sem devolver. Esse sonho se tornou mais específico à medida que fui crescendo, uma casa à beira-mar onde eu pudesse observar as ondas da minha janela e adormecer ao som da água batendo na praia. A faculdade foi meu primeiro gostinho de independência, embora até isso tivesse suas concessões. Trabalhei em 3 empregos e mantive uma bolsa de estudos integral. Meus colegas de quarto eram atenciosos o suficiente, mas o dormitório apertado e, mais tarde, um apartamento compartilhado com outros 4 estudantes só intensificaram meu desejo por um lugar só meu. Após a formatura, consegui um emprego de nível básico em uma empresa de marketing em Charlotte. O salário era modesto, mas eu vivia da forma mais frugal possível. Sem férias, sem roupas caras, sem restaurantes chiques. Cada dólar extra ia para minha conta poupança, rotulada como fundo para a casa de praia. Anos se passaram. Eu me voluntariava para todas as oportunidades de hora extra, trabalhava nos fins de semana quando outros queriam folga e aceitava clientes que ninguém mais queria. Minha dedicação valeu a pena, com 6 promoções em 7 anos. Cada vez que meu salário aumentava, meu estilo de vida permanecia o mesmo. Amigos me provocavam por causa do meu carro antigo e da minha relutância em acompanhá-los em viagens de fim de semana, mas eu me mantive focado no meu objetivo. Procurar uma casa era um processo exaustivo. Visitei 15 imóveis antes de encontrar o ideal, um chalé modesto, mas lindo, de 2 quartos, com um amplo terraço com vista para o Oceano Atlântico, em uma região tranquila da Carolina do Norte. O preço estava no topo do meu orçamento, mas no momento em que subi naquele terraço e observei os golfinhos brincando ao longe, soube que era para isso que eu tinha trabalhado tanto. O dia em que assinei os papéis continua sendo um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Aos 32 anos, eu havia feito o que muitos diziam ser impossível: comprei uma propriedade à beira-mar com uma única renda, sem herança ou dinheiro para me ajudar, apenas anos de dedicação e sacrifício. Quando compartilhei a notícia com minha família, eles pareceram genuinamente felizes por mim. Meus pais me abraçaram forte. Meus irmãos queriam ver fotos. Todos me parabenizaram pela minha conquista. Sempre soubemos que você conseguiria, querida, disse minha mãe, apertando minha mão. Você sempre foi a determinada. No entanto, olhando para trás, eu deveria ter percebido os sinais de alerta imediatamente. Minha mãe pediu uma chave para emergências. Meu irmão Jason perguntou qual seria o quarto dele quando ele nos visitasse. Meu pai queria saber se a garagem comportaria o barco dele durante a temporada de furacões. A casa é sua, garantiram-me quando hesitei. Só queremos estar preparados para a nossa visita. Na minha felicidade ingênua, acreditei neles. Achei que entendiam que aquela casa representava não apenas um investimento financeiro, mas também emocional. Era a manifestação da minha independência, da minha vida adulta, do meu direito de impor limites. Eu estava enganada. Os problemas começaram quase imediatamente.
No dia de ação de graças daquele ano, convidei minha família para passar o feriado na minha nova casa. Eles estavam programados para chegar na quarta-feira à tarde. Em vez disso, apareceram na segunda-feira de manhã, me pegando completamente desprevenida enquanto eu me preparava para sair para uma reunião importante com um cliente. Pensamos em chegar cedo para ajudar você a se arrumar, explicou minha mãe, já reorganizando meus armários de cozinha para torná-los mais eficientes. Meu pai trouxe seu equipamento de pesca e convidou seu irmão, meu tio Dave, sem me consultar. O tio Dave chegou com seu barco, que ele prontamente guardou na minha garagem, tirando meu carro da rua, onde foi multado 2 vezes em uma semana. Durante aquela visita de 5 dias, meus familiares convidaram vizinhos que eu ainda não conhecia para tomar uns drinks em minha casa. Os 3 filhos da minha prima Sara usaram meu sofá branco como tela para seus marcadores. Quando mencionei as manchas, Sara deu de ombros e disse: "É por isso que a maioria das pessoas só compra móveis brancos quando os filhos crescem." O que mais me incomodou foi como se referiam à casa. Nunca foi a casa da Megan, nem mesmo a casa de praia dela. Nas conversas, chamavam-na de a nossa casa de praia ou a casa de praia da família no litoral. Quando voltamos para a nossa casa de praia, minha sobrinha perguntou à mãe, perto de mim. "Talvez para as férias de primavera", respondeu minha irmã sem hesitar. Tentei estabelecer limites. Criei um calendário compartilhado onde os membros da família podiam solicitar visitas. Pedi um aviso prévio de pelo menos 2 semanas antes de qualquer visita. Especifiquei que o quarto principal era inacessível a hóspedes. Esses pedidos foram recebidos com olhares revirados e reclamações de que eu estava ficando tensa desde que comprei a casa. "Você nunca foi tão egoísta", comentou minha mãe quando recusei sua sugestão de hospedar todos os 21 membros da família durante todo o mês de julho. O pior incidente aconteceu durante o feriado de 4 de julho. Eu havia concordado em hospedar os irmãos dos meus pais e seus familiares próximos, um total de 12 pessoas. Quando cheguei em casa depois de comprar as compras, encontrei meu primo Todd e sua esposa na minha cozinha descarregando as malas. "Espero que não se importem", disse minha irmã. Eles não tinham planos para o feriado. Ao anoitecer, 30 pessoas estavam amontoadas em minha casa. Outros parentes foram convidados sem o meu conhecimento. Acabei dormindo no meu próprio sofá enquanto hóspedes ocupavam todos os quartos, inclusive o meu. Quando encontrei uma estranha usando meu banheiro particular e revirando meu armário de remédios, quase comecei a chorar. "Você tem uma casa tão linda", disse a mulher, que, por acaso, era prima do meu cunhado. "Sua família tem muita sorte de vocês a dividirem." Mas eu não a estava compartilhando. Ela estava sendo tirada de mim pedaço por pedaço, memória por memória. O santuário que eu tanto havia trabalhado para criar estava se tornando uma fonte de ansiedade em vez de paz. A primeira grande decepção veio depois de eu já ter a casa por cerca de 9 meses. Minha família já havia estabelecido um padrão de aparecer sem avisar, ficar mais tempo do que o convidado e tratar meu espaço pessoal como propriedade comunitária. Mas eu ainda tinha esperança de que, com o tempo e uma comunicação clara, eles começariam a respeitar meus limites. Aquele dia de ação de graças deveria ser especial. Meu primeiro feriado hospedando na minha nova casa. Eu havia planejado um cardápio lindo, decorado cada quarto de hóspedes com flores frescas e cestas de boas-vindas com tema litorâneo, e até agendado uma sessão profissional de fotos de família na praia ao pôr do sol. Eu queria criar novas tradições em um lugar que significava tanto para mim. Convidei minha família imediata para chegar na quarta-feira à tarde, o que me daria tempo de terminar projetos de trabalho antes do feriado. Em vez disso, o carro dos meus pais parou na minha garagem na segunda-feira de manhã, bem na hora em que eu estava saindo para uma apresentação importante para um cliente. "Surpresa!", gritou minha mãe, já descarregando várias malas. Meu pai vinha logo atrás dela, seguido por toda a família do meu irmão Jason em um segundo veículo. "Mas você só deveria ter vindo na quarta-feira", eu disse, olhando para o relógio ansiosamente. "Tenho reuniões o dia todo, hoje e amanhã." "Pensamos em vir cedo para ajudar você a se arrumar", explicou minha mãe, já se dirigindo à minha cozinha, onde começou a reorganizar meus armários cuidadosamente organizados para torná-los mais eficientes. Naquela noite, minha casa estava lotada. Meu pai ligou para o irmão dele, o tio Dave, que morava a cerca de 3 horas de distância, e o convidou para se juntar a nós sem me pedir permissão. O tio Dave chegou com seu barco a reboque, que ele prontamente estacionou na minha garagem.
Espero que não se importe, disse ele, jogando a mochila no chão da minha sala. A Marina queria me cobrar taxas de guarda de inverno. Isso me economiza $600. Com meu carro estacionado na rua, recebi 2 multas de estacionamento naquela semana, quando esqueci de movê-lo para a limpeza da rua. Quando mencionei isso ao tio Dave, ele riu e disse: preço baixo a pagar pela família, né? A invasão do meu espaço continuou durante toda a semana. Minha irmã Laura convidou vizinhos que eu ainda não conhecia para tomar uns drinks numa tarde em que eu estava em uma ligação de trabalho. Saí do escritório e encontrei estranhos sentados na minha varanda, segurando minhas boas taças de vinho. Estes são os Johnsons, da casa 3 abaixo, disse Laura casualmente. Eu disse a eles que deveriam vir ver nossa incrível casa de praia. Nossa casa de praia, não minha casa de praia? A frase me incomodava toda vez que eu a ouvia. O pior incidente envolveu os 3 filhos da minha prima Sarah, de 4, 6 e 8 anos. Enquanto eu preparava o jantar de ação de graças, as crianças supostamente estavam assistindo a um filme na sala de estar. Quando fui chamar todo mundo para a refeição, encontrei as 3 crianças usando meu caro sofá de linho branco como mesa de arte, com direito a canetinhas destampadas e suco derramado. Crianças, ofeguei, correndo para avaliar os danos. O que vocês estão fazendo? Essas canetinhas são permanentes. Sarah entrou, celular na mão, mal olhando para a cena do desastre. Ah, eles só estavam sendo criativos, disse ela, dando de ombros. Mas o meu sofá, eu disse, eu comprei há 3 meses. Custou mais de $2.000. Sarah arqueou uma sobrancelha. É por isso que a maioria das pessoas só compra móveis brancos quando os filhos crescem. Você deveria ter se precavido com a visita da família. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma oferta para limpar ou contribuir com os custos do estofamento, apenas uma insinuação de que, de alguma forma, a culpa era minha por ter coisas boas na minha própria casa. Ao longo daquela semana, notei como meus familiares se referiam à casa nas conversas. Nunca era a casa da Megan, nem mesmo a casa de praia da Megan. Era sempre a nossa casa de praia ou a casa de praia da família. Quando voltamos para a nossa casa de praia no Natal, minha sobrinha perguntou à mãe, sem que eu pudesse ouvi-la. Talvez passemos as férias de primavera aqui, respondeu minha irmã sem hesitar, sem nem mesmo olhar para mim em busca de confirmação. Depois daquela visita desastrosa, tentei estabelecer limites mais claros. Criei um calendário online compartilhado onde os familiares podiam solicitar visitas, solicitando um aviso prévio de pelo menos 2 semanas. Especifiquei que certas áreas eram proibidas, incluindo meu escritório em casa e meu quarto principal. Cheguei a redigir um breve documento com as regras da casa, tentando encaixá-lo de forma positiva como uma forma de preservar a casa que todos nós gostávamos. Esses pedidos foram recebidos com reviravoltas e reclamações. Meu irmão me chamou de tenso. Minha mãe disse que eu estava ficando preocupado demais com coisas materiais. Você nunca foi tão egoísta, comentou ela quando recusei sua sugestão de hospedar todos os 21 membros da família extensa durante todo o mês de julho. Aquela casa tem bastante espaço se as pessoas dormirem em colchões de ar. Mas não se tratava do espaço físico. Tratava-se do meu espaço mental, do meu direito de decidir quando e como compartilhar algo que eu havia lutado tanto para conseguir. O feriado de 4 de julho foi o ponto de ruptura do meu primeiro ano como proprietário de uma casa. Eu havia concordado em hospedar os irmãos dos meus pais e seus familiares próximos, um total de 12 pessoas. Gastei centenas de dólares em compras, preparei cestas de boas-vindas e até contratei um serviço de limpeza com antecedência para garantir que tudo estivesse perfeito. Quando cheguei em casa depois da minha última ida ao supermercado, encontrei meu primo Todd e sua esposa na minha cozinha descarregando as malas. Espero que não se importe, disse minha irmã ao notar minha expressão confusa. Eles não tinham planos para o feriado, e eu sabia que tínhamos espaço. À noite, mais convidados indesejados chegaram: o colega de faculdade do meu irmão e sua família, o vizinho da minha irmã e seus filhos adolescentes, o amigo de golfe do meu pai e sua esposa. No total, 30 pessoas estavam amontoadas na minha casa de 2 quartos, com barracas montadas no quintal e sacos de dormir cobrindo cada centímetro de espaço. Acabei dormindo no meu próprio sofá, porque todas as camas, inclusive a minha, estavam ocupadas por hóspedes. Na manhã seguinte, encontrei uma mulher que não reconheci usando meu banheiro particular, revirando meu armário de remédios. Ah, oi,
Ela disse alegremente, segurando meu remédio para enxaqueca. Para que é isso? Quem é você? Perguntei, tentando manter o tom de voz calmo. Sou Denise, prima do Cal, respondeu ela, como se isso explicasse tudo. Cal era meu cunhado, que eu só tinha encontrado 3 vezes. Você tem uma casa tão linda, continuou ela, devolvendo meus remédios ao armário. Sua família tem muita sorte de vocês a compartilharem tão generosamente. Mas eu não estava compartilhando. Não de boa vontade. Minha casa estava sendo tratada como um resort de praia público, com pessoas que eu mal conhecia se acomodando nos meus espaços mais privados. Naquele fim de semana, alguém quebrou o vaso da minha avó. 3 taças de vinho desapareceram e minha geladeira ficou completamente vazia, sem que ninguém se oferecesse para repor a comida ou contribuir com as despesas. No domingo à noite, quando finalmente recuperei meu quarto e encontrei areia entre os lençóis e uma mancha estranha no edredom, sentei-me no chão do armário e chorei. O santuário que trabalhei 70 horas por semana durante 7 anos para criar havia se tornado uma fonte de pavor e ansiedade. Mesmo assim, eu me culpava por não ter sido claro o suficiente, por não ter me mantido firme o suficiente. Eu dizia a mim mesma que, com uma comunicação melhor e limites mais firmes, minha família acabaria entendendo e respeitando que aquela era minha casa, não uma propriedade familiar comunitária. Eu estava prestes a descobrir o quanto estava errada. A situação se agravou drasticamente no início da primavera, cerca de 15 meses depois de eu ter comprado minha casa de praia. Naquela época, eu já estava acostumado a constantes violações de limites, embora ainda tentasse diferentes estratégias para recuperar meu espaço sem causar uma ruptura familiar. Tudo começou em um jantar em família na casa dos meus pais, no Missouri. Eu tinha viajado de avião para comemorar o aniversário do meu pai no fim de semana. O público de sempre estava lá, meus irmãos, seus cônjuges e filhos, além de vários tios, tias e primos que moravam perto. Durante a sobremesa, minha prima Alice anunciou seu noivado com o namorado, Ryan. Todos aplaudiram e parabenizaram o casal, que namorava há 3 anos. Alice tinha 26 anos, 7 anos mais nova que eu, e sempre foi a queridinha da família, com sua personalidade extrovertida e disposição para fazer o que a família quisesse. Estamos pensando em um casamento em setembro, disse Alice, corando enquanto exibia seu anel de noivado. Nada muito chique, mas especial. Minha tia Karen, mãe de Alice, imediatamente se intrometeu. Sabe o que seria perfeito? A casa de praia da Megan. Bem na beira da água, vistas deslumbrantes, bastante espaço para um casamento de tamanho médio. Quase engasguei com o bolo. Ah, acho que não daria certo, respondi rapidamente. Não é exatamente um lugar preparado para eventos. A propriedade não é tão grande. Bobagem, tia Karen dispensou minha preocupação com um gesto. Aquele deck caberia facilmente 50 pessoas, e poderíamos montar barracas na parte da praia. Na verdade, tem uns lugares lindos para casamentos por aqui, sugeri, tentando parecer prestativa em vez de defensiva. O Sandpiper Hotel tem um salão de baile incrível à beira-mar, e há um farol histórico que abriga eventos. Eu poderia te mandar links. Em vez de entender a indireta, meus familiares começaram a discutir ideias para transformar minha casa em um local para casamentos. Minha mãe sugeriu que eu colocasse meus móveis em um depósito para criar mais espaço. Meu pai falou sobre construir uma pista de dança temporária no meu quintal cuidadosamente planejado. Minha irmã se perguntou em voz alta se seus filhos poderiam ser floristas e ficar no seu quarto de sempre. Economizaria tanto dinheiro, ressaltou o tio Bob. Os locais para casamentos cobram milhares hoje em dia. Quando tentei expressar minha preocupação novamente, tia Karen me lançou um olhar frio. Sempre achei que você fosse mais generosa do que isso, Megan. Estamos falando do dia especial da Alice. Eu sei, e quero que seja perfeito para ela, respondi. É por isso que acho que um local de verdade seria melhor. Minha casa só tem 2 banheiros, estacionamento limitado e vizinhos que não gostariam de centenas de convidados. No final da noite, eu estava sendo chamada de mesquinha, egoísta e sem espírito de equipe. Até Alice, que inicialmente parecia aberta a procurar locais adequados, concordou. Sempre sonhei com um casamento na praia, e sua casa já está na família. Voltei para a Carolina do Norte no dia seguinte, inquieto, mas esperando que a conversa sobre o local do casamento tivesse sido apenas conversa fiada.
Enviei para Alice links de 3 lindos locais próximos, como prometido, junto com minha oferta de contribuir com $500 para o que ela escolhesse como presente de casamento. 3 semanas depois, voltei para casa de uma viagem de negócios e encontrei Alice e Ryan no meu quintal, medindo meu deck com uma fita métrica. "O que você está fazendo aqui?", perguntei, largando minha mala em choque. Eles moravam no Missouri, a mais de 15 horas de carro. "Só tirando algumas medidas para o buffet", respondeu Alice casualmente. "Não se preocupe, seu vizinho nos deixou entrar quando explicamos quem éramos." "Meu vizinho deixou você entrar na minha casa", lutei para manter a voz firme. "Só o quintal", esclareceu Ryan, como se isso melhorasse a situação. "Estamos hospedados em um hotel." "Sabíamos que vocês estavam viajando a trabalho." Perguntei diretamente se ainda planejavam usar minha casa como local do casamento. Alice evitou dar uma resposta direta, preferindo me mostrar pastas do Pinterest de casamentos na praia que pareciam suspeitamente semelhantes à minha propriedade. "Precisamos mesmo discutir isso direito", insisti. "Há muitos fatores a considerar." "Claro, claro", concordou Alice, tranquilamente. "Conversaremos em breve." Voltamos amanhã. Uma semana depois, cheguei mais cedo do trabalho com enxaqueca e encontrei uma mulher estranha andando pela minha sala, fazendo anotações em um tablet. "Com licença", eu disse, assustada e confusa. "Quem é você?" A mulher estendeu a mão com um sorriso radiante. "Bethan Williams, cerimonialista extraordinária. Você deve ser a prima Mega. Alice disse que você poderia estar em casa, mas só mais tarde." Eu só estava me familiarizando com o ambiente. "Como você entrou?", perguntei. Ela pareceu surpresa com o meu tom de voz. "A Alice me enviou o código da porta da garagem. Ela disse que não teria problema." Eu havia dado esse código a Alice em sua visita anterior por conveniência, sem nunca imaginar que ela o compartilharia com estranhos ou usaria sem permissão. Depois de acompanhar a cerimonialista, encontrei um rascunho de mapa de assentos deixado no balcão da minha cozinha. Ele detalhava os arranjos de mesa para 200 convidados, com meu quarto principal designado como vestiário nupcial e meu escritório designado como a suíte do noivo. Liguei imediatamente para Alice, com as mãos tremendo de raiva e descrença. "Ah, você conheceu a Bethan?", perguntou Alice, animada. "Ela não é incrível? Ela fez o casamento da minha amiga Stephanie ano passado." "Alice, nunca combinamos que você poderia fazer seu casamento na minha casa", eu disse com firmeza. "Na verdade, eu sugeri especificamente outros locais." "Mas todo mundo adorou a ideia da casa de praia", respondeu ela, com o tom subitamente mais frio. "De qualquer forma, é propriedade da família." "Não é propriedade da família", corrigi. "A casa é minha. Eu paguei por ela. Meu nome está na escritura e na hipoteca." "Bem, é um bem de família", ela insistiu. "É assim que todos nós vemos. Você está apenas sendo técnico sobre a questão da propriedade." A conversa piorou a partir daí, com Alice finalmente desligando depois de me dizer que eu estava arruinando o casamento dos seus sonhos por egoísmo. Naquela noite, tive meu primeiro ataque de pânico em anos. O quarto girou, meu peito apertou e eu não conseguia respirar ao perceber o quanto meus limites estavam sendo completamente ignorados. Meu porto seguro, o lugar que eu havia sacrificado tanto para criar, estava sendo tomado sem o meu consentimento. No dia seguinte, liguei para minha terapeuta para uma sessão de emergência. A doutora Anderson me ajudava a lidar com problemas familiares há anos e reconheceu imediatamente a gravidade da situação. "Isso vai além dos excessos familiares comuns", disse-me ela. "Eles não estão apenas ignorando seus limites. Estão agindo como se você não tivesse o direito de impor nenhum." Com o incentivo dela, solicitei uma reunião familiar pelo Zoom para discutir a situação do casamento diretamente. Preparei anotações, pratiquei meus pontos e tentei abordar a situação da forma mais razoável possível. A ligação foi um desastre. Quando expliquei que não me sentiria confortável em realizar um casamento para 200 pessoas na minha residência particular, minha família reagiu como se eu tivesse sugerido o cancelamento do Natal. "Mas já avisamos todo mundo", reclamou Alice. "É só um dia", argumentou minha mãe. "Na verdade, com a organização e a limpeza, levaria mais ou menos uma semana", apontei.
Então, não é como se vocês não tivessem espaço, interrompeu o tio Bob. Não se trata de espaço, tentei explicar. Trata-se de consentimento. Esta é a minha casa, e ninguém me perguntou se eu concordava com isso. Você está fazendo tanto alarde por nada, disparou tia Karen. É isso que uma família faz. Eles compartilham o que têm. Por mais de uma hora, tentei ser ouvida enquanto meus familiares falavam por cima de mim, me culpavam e ignoravam minhas preocupações. Ninguém reconheceu que o que estavam fazendo era errado. Em vez disso, me trataram como se eu fosse o problema por não ter entregado minha casa aos planos deles. Quando a ligação terminou, eu estava emocionalmente exausto e longe de uma solução. Minha família havia deixado claro que esperava que eu concordasse, e qualquer resistência seria recebida com acusações de egoísmo e deslealdade familiar. Naquela noite, sentei-me no meu deck, observando as ondas e me perguntando como minha conquista havia se transformado em tamanho estresse. O lugar que deveria representar minha independência havia se tornado um campo de batalha onde minha autonomia estava sob constante ataque. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira ensolarada de abril, cerca de 6 semanas após a desastrosa chamada familiar pelo Zoom. Eu vim evitando a maioria das comunicações familiares, respondendo apenas com mensagens breves e evasivas quando pressionada sobre os detalhes do casamento. Eu esperava que, ao não me envolver diretamente, pudesse forçá-los a considerar alternativas. Minha vizinha Susan, uma professora aposentada que se tornará uma boa amiga, passou por lá naquela tarde com uma expressão estranha no rosto. Recebi algo pelo correio que acho que você deveria ver, disse ela, tirando um envelope da bolsa. Dentro, havia um convite formal de casamento em papel grosso creme com relevo prateado. No topo, anunciava o casamento de Alice Marie Johnson e Ryan Thomas Parker. A data estava marcada para 15 de setembro, dali a apenas 5 meses. O que me deixou arrepiado foi o endereço do local impresso em uma letra elegante: minha casa. Meu endereço exato foi listado como local da cerimônia e da recepção, com um bilhete que especificava a cerimônia à beira-mar às 17 horas, seguida de jantar e dança no deck. Fiquei confusa, disse Susan gentilmente. Você não mencionou a organização de um casamento. Minhas mãos tremiam ao virar o convite. O verso continha detalhes adicionais, incluindo acomodações disponíveis na casa de praia da família para familiares próximos. Entre em contato com Karen Johnson para coordenação. Quantas dessas você acha que foram enviadas? Perguntei, com a voz quase um sussurro. O convite menciona jantar para 200 pessoas, apontou Susan. 200 convites haviam sido enviados com o meu endereço como local, e eu não sabia de nada. O nível de presunção me deixou sem palavras. Com as mãos trêmulas, pesquisei online por um casamento de Alice e Ryan e encontrei um site de casamento completo com informações sobre a lista de convidados, sugestões de hotéis para convidados de fora da cidade e uma galeria de fotos. A imagem de fundo era uma foto do pôr do sol no meu deck. Dentro da galeria de fotos, havia fotos da minha sala de estar, do meu quintal e do meu acesso à praia, todas marcadas como imagens do local. Liguei para Alice imediatamente, mal conseguindo formar palavras devido ao choque e à raiva. Ah, você viu os convites, disse ela, parecendo completamente despreocupada. Ficaram ótimos, né? O relevo prateado foi um upgrade, mas valeu muito a pena. Alice, como você pôde enviar convites anunciando minha casa sem a minha permissão? Perguntei. Nós nunca concordamos com isso. Aliás, eu te disse explicitamente que não me sentia confortável com isso. Houve uma pausa antes que ela respondesse, com um tom repentinamente defensivo. Olha, sabíamos que você faria um estardalhaço se perguntássemos diretamente, mas está acontecendo agora. Os convites foram enviados. 200 pessoas estão planejando vir. Já pagamos os depósitos aos fornecedores. Isso não é problema meu, insisti. Você não pode simplesmente tomar posse da propriedade privada de alguém. Não é como se fosse só sua propriedade, Alice retrucou. É a casa de praia da família. Todo mundo sabe disso. Encerrei a ligação antes de dizer algo que pudesse me arrepender e imediatamente solicitei uma reunião familiar de emergência pelo Zoom. Em poucas horas, estávamos todos online, meus pais, irmãos, tia Karen e tio Bob, Alice e Ryan, e vários outros parentes que aparentemente estavam ajudando com os planos do casamento.
Acabei de descobrir que foram enviados convites de casamento para 200 pessoas, incluindo a minha casa como local. Comecei, lutando para manter a voz firme. Eu nunca concordei com isso. Achávamos que você só estava sendo difícil, respondeu tia Karen, com desdém. Depois que você visse o quanto isso significava para Alice, você mudaria de ideia. Você não pode estar falando sério, eu disse. Você enviou convites para minha propriedade privada sem a minha permissão e simplesmente presumiu que eu apareceria. Querida, qual é o problema? Minha mãe interrompeu. É só um fim de semana. Na verdade, interrompeu a cerimonialista Beta, na tela de Alice, precisaríamos de 3 dias para a montagem e pelo menos um para a limpeza, então 5 dias no total. 5 dias, exclamei. E onde exatamente eu deveria estar durante esse tempo? Você poderia ficar com a Susan, que mora ao lado, sugeriu meu pai. Ou simplesmente ir para um hotel no fim de semana. Seria mais fácil para todos se você não atrapalhasse os preparativos. A maneira casual como ele sugeriu que eu desocupasse minha própria casa por quase uma semana me deixou sem palavras. Já pagamos os depósitos para o buffet, o florista e o DJ, acrescentou tia Karen. Depósitos não reembolsáveis, Mega. Milhares de dólares, e avisamos a todos que está acontecendo na casa de praia. Seria muito constrangedor mudar isso agora, disse Alice, com os olhos marejados de lágrimas. Você está sendo dramático, declarou o tio Bob. É isso que a família faz. À medida que a conversa prosseguia, mais detalhes chocantes surgiram. Eles não só planejavam usar minha casa para o evento principal, como também esperavam hospedar toda a comitiva nupcial e a família imediata, 15 pessoas, na minha casa de 2 quartos por até uma semana, perto do casamento. Seremos respeitosos com as suas coisas, prometeu minha mãe, como se isso abordasse a violação fundamental em questão. Então veio o golpe final. Quando apontei mais uma vez que aquela era a minha casa, que eu havia economizado durante anos para poder comprar, meu pai pigarreou. Bem, tecnicamente, nós te ajudamos com a entrada, então, de qualquer forma, ela é parcialmente nossa. Meu coração parou. Do que você está falando? Perguntei. Eu mesmo economizei cada centavo para essa entrada. Meu pai pareceu desconfortável. Lembra daquele presente de $20.000 que te demos quando você se formou na faculdade? Sempre consideramos isso um investimento na casa de praia. Isso foi 10 anos antes de eu comprar esta casa, exclamei. Você me disse que era para ajudar com o financiamento estudantil. Bem, sim, interrompeu minha mãe. Mas dinheiro é fungível, querida. Se a gente ajudasse com os empréstimos, isso acabaria liberando o seu dinheiro para casa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha família não estava apenas se apropriando da minha casa, mas também reivindicando retroativamente a propriedade parcial com base em uma doação feita uma década antes, com intenções declaradas totalmente diferentes. Depois que a ligação terminou, fiquei em silêncio, atordoado, por quase uma hora. Então, desabei completamente, soluçando até minha garganta doer e meus olhos incharem. Isso era uma violação de limites. Era um completo desrespeito à minha personalidade, aos meus direitos e às minhas conquistas. A casa que representava liberdade e independência agora parecia uma armadilha. A família que eu tanto amava e confiava revelou que nunca me respeitou verdadeiramente, nem o que eu havia conquistado. Eles viam minha conquista mais significativa como um bem comum ao qual tinham direito de acesso, independentemente dos meus sentimentos ou consentimento. Naquela noite, enquanto olhava para o teto, sem conseguir dormir, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Eu estava farto de tentar argumentar com pessoas que não tinham a mínima intenção de respeitar meus limites. Se minha família queria tratar isso como uma transação comercial, reivindicando investimento na minha propriedade, talvez fosse hora de eu abordar da mesma forma. Durante 3 dias após aquela devastadora ligação pelo Zoom, vivi em ciclos de luto, raiva e descrença. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que raramente fazia, e alternei entre crises de choro e períodos de choque e entorpecimento. Como as pessoas que deveriam me amar poderiam tratar meus sentimentos com tanta indiferença? No 4º dia, acordei com uma clareza surpreendente. Se minha família se recusasse a respeitar meus limites pessoais, talvez respeitasse os legais e financeiros. Comecei a pesquisar psicologia familiar, particularmente padrões de direito e violações de limites.
O que encontrei validou meus sentimentos. O comportamento da minha família não era de compartilhamento normal. Era um exagero inapropriado. Artigos sobre envolvimento familiar e incesto emocional descreviam exatamente o que eu havia vivenciado enquanto crescia, a expectativa de que as necessidades e os limites individuais sempre deveriam ser sacrificados em prol da unidade familiar. Um terapeuta escreveu: em famílias saudáveis, a propriedade e o espaço pessoal são respeitados. Em famílias emaranhadas, o conceito de homeu é tratado como egoísta e ameaçador à coesão familiar. Munido dessa validação, entrei em contato com Patrícia Reynolds, a advogada imobiliária que me ajudou na compra da casa. Quando expliquei a situação, ela ficou indignada, como era de se esperar. Eles não podem usar sua propriedade legalmente sem permissão, garantiu-me. Você tem todo o direito de negar acesso, trocar fechaduras ou até mesmo solicitar uma ordem de restrição, se necessário. Não quero envolver a polícia, eu disse a ela. Eles ainda são meus familiares, mesmo que estejam se comportando terrivelmente. Então vamos considerar alternativas, sugeriu Patrícia. Você já pensou em qual resultado quer? Essa pergunta me perseguia. O que eu queria? Queria que minha família respeitasse meus limites. Mas anos de evidência sugeriam que isso dificilmente aconteceria apenas por meio de discussão. Eu queria reivindicar meu lar como meu santuário. E, para ser completamente honesta, queria que minha família enfrentasse as consequências de seu comportamento presunçoso. Uma ideia começou a tomar forma. Se eles estavam tratando minha casa como um imóvel para alugar, talvez eu devesse fazer o mesmo. Pesquisei empresas de aluguel de temporada de luxo na minha região e descobri a Coastal Elite Properties, uma agência de alto padrão especializada em reservas de última hora para celebridades e executivos. Seus imóveis eram alugados por preços altos, especialmente durante a temporada de casamentos. No dia seguinte, encontrei-me com Olivia Torres, diretora de aquisição de imóveis da Coastal Elite. Seu timing é impecável, disse-me Olivia após visitar minha casa. Acabamos de ter um cancelamento de um imóvel que tínhamos reservado para um diretor de cinema e sua família. A reserva estava marcada para a segunda semana de setembro, e estamos desesperados para encontrar um substituto. Na segunda semana de setembro, exatamente quando o casamento de Alice estava sendo planejado. Por quanto tempo você precisaria do imóvel? Perguntei, tentando manter a voz casual. Mínimo de 7 dias, respondeu Olivia. Nossos clientes preferem estadias prolongadas. Quanto mais conversávamos, mais perfeita a oportunidade parecia. A Coastal Elite me pagaria o triplo do preço normal de mercado devido à natureza de última hora da necessidade. Eles cuidariam de todos os aspectos do aluguel, incluindo a segurança e a administração do imóvel durante a estadia. Mais importante ainda, eles exigiam uso exclusivo do imóvel. Sem exceções. Assim que contratamos clientes, a casa fica completamente indisponível para qualquer outra pessoa, incluindo o proprietário, explicou Olivia. Nossos clientes valorizam a privacidade acima de tudo. Ao final da nossa reunião, eu tinha um contrato em mãos que começaria em 13 de setembro, exatamente um dia antes do início da preparação do casamento, e duraria 10 dias. O contrato de locação proibia expressamente cancelamento sem penalidades financeiras significativas e estipulava explicitamente que nenhum hóspede não autorizado seria permitido no imóvel durante o período de locação. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, revirando o contrato. Eu realmente faria isso? Uma parte de mim se sentia culpada pelas possíveis consequências. Outra parte, aquela que havia sido desrespeitada e oprimida por meses, sentiu uma onda de vingança. Decidi fazer uma última tentativa de ser razoável. Liguei diretamente para Alice, sem o resto da família presente. Quero falar sobre o casamento, comecei. Sei que isso é importante para você, mas precisamos chegar a um acordo que respeite meus limites também. Não há nada para se comprometer, respondeu Alice, com a voz firme. Os convites já foram enviados. As pessoas já fizeram planos de viagem. Tem que ser na casa de praia. Mas é a minha casa, Alice, não um local público. É a casa de praia da família, ela insistiu. Por que você não pode simplesmente ficar feliz em compartilhar sua boa sorte? Porque ninguém perguntou, eu disse simplesmente. Ninguém levou em consideração meus sentimentos ou meus direitos como proprietária. Você está sendo egoísta, ela retrucou.
Este é o meu dia especial, e você está tentando estragá-lo porque quer ser difícil. Depois de 15 minutos de conversa circular, percebi que nada havia mudado. Na mente de Alice, e presumivelmente na do resto da minha família, meus sentimentos eram irrelevantes comparados aos desejos deles. No dia seguinte, assinei o contrato de locação com a Coastal Elite Properties. Também adicionei cláusulas específicas para proteger meus pertences mais pessoais, garantindo que certos cômodos estivessem trancados e seguros durante o período de locação. Providenciei que meus itens valiosos ou sentimentais fossem guardados em segurança. Para aliviar minha consciência, decidi que metade da substancial renda do aluguel seria doada à First Time Home Foundation, uma organização sem fins lucrativos que ajudava jovens profissionais com a entrada para suas primeiras casas. Com o contrato assinado, reservei um fim de semana em um spa resort exclusivo a 3 horas de distância, para as datas próximas ao casamento. Eu ficaria inacessível durante o período crítico, dando-me tempo para processar quaisquer consequências que ocorressem. Com o passar das semanas, os preparativos do casamento continuaram sem a minha intervenção. Ocasionalmente, familiares me mandavam mensagens sobre detalhes específicos, onde montar o bar, se poderiam remover certos móveis, se o vizinho se importaria com carros extras estacionados na rua. Respondi vagamente, sem confirmar nem negar os planos. Minha ansiedade aumentava à medida que setembro se aproximava. Eu questionava minha decisão diariamente, me perguntando se estava exagerando ou sendo desnecessariamente vingativa. Mas então eu recebia outra mensagem presunçosa, tia Karen perguntando qual banheiro a noiva deveria usar para os preparativos, minha mãe me informando que eles mudariam os móveis do meu quarto para acomodar os convidados, e minha determinação se fortalecia. Uma semana antes do aluguel agendado, recebi uma ligação da Olivia, da Coastal Elite. Só confirmando nossa agenda, disse ela rapidamente. Nossa equipe chegará às 9 horas do dia 13 para preparar o imóvel. Os clientes chegarão ao meio-dia do dia 14. Ainda é aceitável? Dia 14, o dia exato em que Alice e sua cerimonialista estavam programadas para começar a organização. Sim, respondi, com o coração disparado. Isso funciona perfeitamente. Naquela noite, mal dormi, imaginando o confronto que viria. Uma parte de mim queria avisar minha família, dar-lhes tempo para tomarem outras providências, mas me lembrei de como eles ignoraram minhas objeções por meses, de como enviaram convites sem o meu consentimento, de como descartaram meus sentimentos como irrelevantes. Não, decidi, eles descobririam as consequências de suas ações da mesma forma que eu descobrira seus planos, sem aviso e sem levar em conta meus sentimentos. A sorte estava lançada. Em uma semana, minha família aprenderia que limites não eram sugestões e que minha casa não era propriedade comunitária. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria, sabendo que havia me defendido após anos de condescendência. O dia 13 de setembro amanheceu brilhante e claro, um dia perfeito de fim de verão na Carolina do Norte, o tipo de dia que, em outras circunstâncias, teria sido um lindo cenário para um casamento. Acordei cedo, com o estômago embrulhado, sabendo que à tarde tudo mudaria. Às 8h30, a equipe de administração da Coastal Elite Properties chegou para começar a preparar a casa para seus clientes. Uma equipe de 6 profissionais de limpeza, um administrador de imóveis chamado Marcos e uma especialista em segurança chamada Diana iniciaram os preparativos de forma rápida e eficiente. Precisamos que você verifique os cômodos trancados antes de terminarmos, informou Marcos, revisando sua lista de verificação. Confirmei que todos os itens pessoais estavam seguros. Eu havia passado a noite anterior guardando qualquer coisa de valor sentimental ou financeiro significativo no meu escritório, que permaneceria trancado durante o período de locação. Fotos de família haviam sido cuidadosamente embaladas e substituídas por obras de arte costeiras genéricas. Era estranho despersonalizar minha casa dessa maneira, mas também estranhamente libertador. Às 10h30, enquanto a equipe ainda trabalhava, um SUV familiar parou na minha garagem. Alice, Ryan e Beta, a cerimonialista, chegaram um dia antes, com o veículo lotado de decorações e suprimentos. Observei da janela da cozinha enquanto eles se aproximavam da minha porta, rindo e conversando animadamente. Quando Alice tocou a campainha, respirei fundo antes de atender. Aquele era o momento que eu temia e esperava havia semanas. Oi, Alice, cumprimentei-a alegremente. Achamos que poderíamos começar a montar o arranjo com antecedência. O florista vem amanhã de manhã e precisamos colocar o arco no lugar hoje.
Atrás dela, Ryan já estava descarregando caixas do carro. Beta estava por perto, digitando em seu tablet. Na verdade, eu disse calmamente, houve uma mudança de planos. O sorriso de Alice vacilou ligeiramente. Como assim? Combinamos o cronograma no mês passado. Não, você decidiu o cronograma no mês passado, corrigi. Eu nunca concordei com nada disso. Antes que ela pudesse responder, Marcos apareceu ao meu lado. Com licença, senhorita Anderson, mas essas pessoas estão na lista de visitantes aprovados? Os olhos de Alice se arregalaram ao notar o logotipo da Coastal Elite Properties na camisa polo de Marcos. O que está acontecendo? Quem é? Aqui é Marcos, o gerente de imóveis da Coastal Elite Properties, expliquei. Aluguei minha casa pelos próximos 10 dias. A cor desapareceu do rosto de Alice. Você o quê? Você não pode estar falando sério. Estou falando sério mesmo, respondi. A casa não estará disponível de hoje até o dia 23. Ryan parou de descarregar o carro e se aproximou da porta, com a preocupação estampada no rosto. Deve haver algum engano. Temos o casamento aqui em 2 dias. 200 pessoas virão. Isso foi marcado sem o meu consentimento, lembrei-os. Eu nunca concordei em ser anfitriã do casamento de vocês. Beta se adiantou, com o ar profissional cedendo um pouco. Isso é completamente antiprofissional. Temos fornecedores chegando amanhã, convidados vindo de todo o país. Eu entendo que isso te coloca em uma posição difícil, reconheci. Mas enviar convites anunciando minha residência particular sem minha permissão também. Nesse momento, outro carro entrou na garagem. Tia Karen surgiu com os braços cheios de sacolas para roupas, incluindo o que era claramente o vestido de noiva de Alice, envolto em uma capa protetora transparente. Eu trouxe o vestido e os trajes das madrinhas, gritou ela alegremente antes de notar a cena tensa na porta da frente. O que está acontecendo? Alice se virou para a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Megan alugou a casa. Ela disse que não podemos fazer o casamento aqui. Tia Karen congelou por um momento antes de marchar até a porta, com o rosto contorcido de raiva. Qual é o significado disso? Você não pode fazer isso com o seu próprio primo. Na verdade, eu posso, respondi, mantendo a compostura. Esta é minha propriedade, e eu celebrei um contrato legal com a Coastal Elite. A casa não está disponível para as datas que você planejava usá-la sem a minha permissão, devo acrescentar. Cancele o contrato, exigiu tia Karen. Isso é família, Megan. Sangue. Isso não significa nada para você? Respeito significa algo para mim, retruquei. Consentimento significa algo para mim. Nenhum dos dois foi considerado quando você planejou um casamento inteiro na minha casa sem me pedir. O confronto se intensificou à medida que mais familiares chegavam. Meus pais chegaram 30 minutos depois, seguidos de perto pelo tio Bob e vários primos que tinham chegado cedo para ajudar nos preparativos. Cada nova chegada trazia novas ondas de choque, raiva e acusações. Sua garota egoísta e sem coração, minha mãe engasgou ao entender o que estava acontecendo. Como você pôde fazer isso com Alice? Com todos nós? Da mesma forma que vocês fizeram isso comigo, respondi firmemente. Tomando decisões sem considerar meus sentimentos ou buscar meu consentimento. O tio Bob ameaçou entrar com uma ação judicial, inflando o peito e usando termos jurídicos que claramente não entendia. Isso é quebra de contrato, interferência ilícita. Vou processá-lo por danos. Em resposta, simplesmente entreguei a ele uma cópia da escritura do meu imóvel. Não havia contrato. Nunca concordei em ser o anfitrião deste casamento. E, como única proprietária legal desta propriedade, tenho o direito de determinar como ela será usada. Enquanto o caos se desenrolava no meu jardim da frente, Beta, a cerimonialista, havia se recolhido ao carro e ligava freneticamente para os locais para verificar a disponibilidade de última hora. Alice desabou em prantos nos braços de Ryan enquanto tia Karen continuava a me ameaçar e implorar. Podemos dar um jeito, meu pai tentou negociar, me puxando de lado. Só diga à locadora que houve um erro. Pagaremos qualquer multa. O contrato tem uma cláusula de não cancelamento, informei. E os clientes chegam amanhã.
Clientes de alto perfil que valorizam sua privacidade e exclusividade. Mais do que sua própria família, ele perguntou, elevando a voz. Não se trata de escolher estranhos em vez da família, expliquei. Trata-se de estabelecer que minha casa não é propriedade comum, que meu consentimento importa. No meio da tarde, a realidade da situação finalmente começou a se fazer sentir. O casamento não aconteceria na minha casa de praia. 200 convidados precisariam ser notificados. Arranjos alternativos teriam que ser feitos com menos de 48 horas de antecedência. O que vamos fazer agora? Alice lamentou. Está tudo arruinado. Eu entendo que isso seja perturbador, reconheci. Mas há lugares lindos por perto que podem acomodá-los em cima da hora. O Sandpiper Hotel tem um pacote de emergência para casamentos específico para situações como essa. Você espera que a gente pague por um lugar quando poderíamos ter usado a casa de praia de graça? Exclamou tia Karen. Nada é de graça, respondi. Você estava planejando usar minha propriedade sem permissão. Isso tem seus próprios custos para o nosso relacionamento, para minha paz de espírito, para minha sensação de segurança em minha própria casa. À medida que a tarde avançava, minha mãe fez um último apelo emocionado. Por favor, Megan, se você já amou esta família, reconsidere. Cancele o aluguel. Ainda podemos salvar o casamento. Eu amo esta família, eu disse a ela honestamente. É por isso que isso dói tanto. Mas o amor não deve exigir que eu abra mão da minha autonomia ou do meu direito de ser tratada com respeito. Às 18 horas, Marcos me informou que precisavam que todos saíssem para que pudessem concluir os preparativos. Diana, a especialista em segurança, adiantou-se para acompanhar meus familiares para fora da propriedade, educadamente, mas com firmeza. Temos instruções de que apenas pessoas autorizadas são permitidas no local durante o período de locação, explicou ela. Preciso pedir a todos que desocupem o local imediatamente. Enquanto minha família relutantemente juntava seus pertences e se preparava para partir, as acusações e a culpa continuavam. Eu nunca vou te perdoar por isso, declarou Alice, com um rímel escorrendo pelo rosto. Nunca. Você não é mais bem-vinda nesta família, acrescentou tia Karen. Considere-se excluída. Meu pai, que estivera relativamente quieto na última hora, me encarou com um olhar decepcionado. Eu não te criei para ser tão egoísta. Sua mãe e eu sempre te ensinamos a compartilhar. Você me ensinou que meus limites não importam, corrigi. Que meus sentimentos são menos importantes do que a conveniência de todos os outros. Essa é uma lição que agora estou desaprendendo. Enquanto eles se afastavam, meu celular começou a tocar com mensagens e ligações de parentes que tinham ouvido falar da situação. Silenciei o celular e entreguei as chaves a Marcos, que ficaria de olho na propriedade durante minha ausência. A equipe de segurança estará de prontidão 24 horas por dia, ele me garantiu. Nenhuma pessoa não autorizada terá acesso. Assenti, subitamente exausta pelos acontecimentos do dia. Obrigada. Sairei em breve para me acomodar. Enquanto arrumava minha mala para o meu fim de semana no spa, senti uma mistura complexa de emoções, vingança, culpa, tristeza e, mais surpreendentemente, alívio. Pela primeira vez desde que comprei a casa dos meus sonhos, eu a reivindiquei de verdade. Parti dirigindo enquanto o sol se punha, meu retrovisor se encheu com a imagem da minha casa diminuindo a distância. Meu celular continuou vibrando com mensagens recebidas, mas eu não as olhei. Quaisquer que fossem as consequências que me aguardavam, eu as enfrentaria depois de me dar um tempo para processar e me curar. A batalha pelos meus limites havia sido travada e vencida, mas a guerra pela reconciliação familiar estava apenas começando. O spa resort de luxo que eu havia reservado ficava nas montanhas, a 3 horas da minha casa de praia, no interior. Enquanto eu dirigia pelas estradas sinuosas, observando as planícies costeiras darem lugar a colinas ondulantes e, por fim, a terrenos montanhosos íngremes, senti o peso do confronto gradualmente se dissipando dos meus ombros. Pelos 3 dias seguintes, vivi em uma bolha de paz. Entreguei meu telefone à recepção com instruções para segurar todas as chamadas, exceto emergências absolutas. Aproveitei massagens, sessões de meditação, caminhadas na natureza e longos banhos em fontes minerais. Pela primeira vez em meses, talvez anos, respirei livremente sem a tensão constante de antecipar violações de limites.
No quarto dia, sentindo-me centrada e forte, peguei meu celular de volta e comecei a lidar com as consequências. Foram 67 chamadas perdidas e mais de 200 mensagens de texto de vários familiares. O tom variou da raiva à culpa, passando por apelos chorosos por reconciliação. Soube que Alice e Ryan conseguiram uma reserva de última hora no Sandpiper Hotel, ironicamente, um dos lugares que eu havia sugerido meses antes. O casamento ocorreu com uma lista de convidados drasticamente reduzida, de 75 pessoas, já que muitos convidados de fora da cidade não puderam ajustar seus planos de viagem em tão pouco tempo. De acordo com minha irmã Laura, que enviou o relato mais equilibrado, a cerimônia foi adorável, apesar das circunstâncias, embora Alice tenha chorado durante seus votos. A mensagem mais surpreendente veio de Emily, minha irmã mais nova. Ao contrário das outras, sua mensagem não continha acusações ou manipulação emocional. "Eu entendo por que você fez o que fez", escreveu ela. "Sinto muito que nenhuma de nós tenha escutado quando você tentou impor limites. Podemos conversar quando você estiver pronta?" Aquela mensagem me deu o primeiro vislumbre de esperança de que talvez algo de bom pudesse surgir daquela situação dolorosa. Quando voltei para casa após o período de aluguel de 10 dias, encontrei minha casa em condições impecáveis. A Coastal Elite Properties cumpriu seu contrato perfeitamente, deixando tudo limpo, organizado e exatamente como especificado em nosso contrato. O pagamento substancial havia sido depositado em minha conta, e metade do valor eu doei imediatamente para a First Team Home Foundation, como planejado. As semanas seguintes trouxeram uma nova e estranha realidade. Pela primeira vez desde que comprei minha casa de praia, ninguém apareceu sem avisar. Ninguém pediu para me emprestar a garagem ou para ficar só por alguns dias. Minha casa era verdadeiramente minha, embora o silêncio às vezes parecesse mais triste do que tranquilo. Tia Karen e tio Bob mantiveram sua declaração de que eu estava isolado da família, enviando um e-mail formal afirmando que eu não seria bem-vindo em nenhuma reunião familiar futura que eles organizassem. Alice me bloqueou em todas as redes sociais e devolveu o presente de aniversário que eu havia enviado a ela com a palavra recusado rabiscada no pacote. Outros familiares começaram a entrar em contato cautelosamente depois de cerca de um mês. Meu irmão Jason ligou para dizer que, embora ainda achasse que eu tinha sido radical na minha resposta, ele entendia que eu tinha sido pressionado demais. Meu pai enviou um e-mail firme, reconhecendo que talvez fosse necessário discutir mais sobre o local do casamento. O avanço mais significativo ocorreu 3 meses após o incidente do casamento, quando minha mãe perguntou se poderia visitá-la, só ela, sem meu pai, para conversarmos sobre o assunto. Concordei, estabelecendo parâmetros claros. Ela ficaria em um hotel próximo, não na minha casa, e nos encontraríamos por períodos limitados ao longo de 2 dias. Quando ela chegou, fiquei impressionada com o quão pequena e insegura ela parecia, parada na minha porta sem sua habitual comitiva de familiares. "Sua casa está linda", disse ela, sem jeito, quando a convidei a entrar. "Muito tranquila." Sentamos no meu deck com vista para o oceano, o mesmo deck onde Alice planejara receber 200 convidados sem a minha permissão. Por vários minutos, apenas observamos as ondas em silêncio. "Tenho pensado bastante", disse minha mãe finalmente, "e lido bastante também, sobre dinâmica familiar e limites." Esperei, sem querer interromper o que parecia ser um discurso cuidadosamente preparado. "Sempre achei que éramos a família perfeita", continuou ela, "unidos, solidários, sempre presentes um para o outro, mas nunca imaginei que nossa proximidade pudesse ser sufocante para alguns de vocês." "O problema não era a proximidade", expliquei gentilmente. "Era a falta de respeito pelos limites individuais." Ela assentiu lentamente. "Eu vejo isso agora, ou pelo menos estou tentando ver. Quando você era criança, tínhamos tão pouco espaço que compartilhar tudo era necessário. Acho que nunca me adaptei à ideia de que, como adulta, você poderia precisar de algo diferente. Ao longo dos nossos 2 dias juntos, tivemos as conversas mais honestas de todo o nosso relacionamento." Ela reconheceu o padrão de direito da família e as expectativas injustas depositadas em mim como irmã financeiramente bem-sucedida. "Sempre achei que você estava sendo egoísta quando se recusava a compartilhar", admitiu. "Mas agora vejo que você estava apenas tentando proteger algo precioso pelo qual trabalhou arduamente." Embora nossas conversas não tenham reparado magicamente todos os danos, elas lançaram as bases para um relacionamento novo e mais saudável, baseado no respeito mútuo em vez da obrigação. Nem todos estavam tão receptivos à mudança.
Tia Karen e Alice mantiveram a posição de que eu havia arruinado o casamento por despeito. Segundo Emily, o tio Bob ainda fazia comentários mordazes sobre mim nas reuniões familiares. Alguns primos tomavam partido, criando facções dentro da família. No entanto, estranhamente, essas divisões trouxeram clareza. Descobri quem na minha família era capaz de respeitar limites e quem não era. Comecei a cultivar relacionamentos com o primeiro, mantendo distância do segundo. Meu relacionamento com a minha casa de praia também se transformou. Criei um contrato formal de aluguel para todos os familiares que desejassem me visitar, especificando a duração, o número de hóspedes, as expectativas em relação à limpeza e ao respeito pela minha propriedade e, em alguns casos, uma taxa nominal para cobrir contas de serviços públicos e limpeza. Alguns familiares ficaram ofendidos com essa abordagem profissional, mas outros entenderam que era a única maneira de eu poder compartilhar meu espaço confortavelmente, respeitando meus limites. Para minha surpresa, vários parentes comentaram que, na verdade, gostaram mais de suas estadias com o novo acordo. É bom saber exatamente onde estou, comentou meu irmão Jason durante a estadia de fim de semana com sua família, 6 meses após o incidente do casamento. Sem jogos de adivinhação sobre o que é aceitável ou não. Também desenvolvi conexões mais profundas com meus vizinhos e fiz amizades genuínas na minha comunidade praiana, relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de obrigação ou direito. Susan, da casa ao lado, tornou-se uma amiga próxima, frequentemente se juntando a mim para um vinho ao pôr do sol no deck. O clube do livro local me acolheu como membro regular. Pela primeira vez, minha casa de praia parecia realmente um lar, em vez de um território disputado. Talvez a mudança mais profunda tenha ocorrido dentro de mim. Por meio de terapia e autorreflexão, reconheci como minha própria relutância em impor limites havia contribuído para a situação. Durante anos, eu havia facilitado o comportamento da minha família, consentindo em evitar conflitos, inventando desculpas para suas ações e priorizando o conforto deles em detrimento do meu próprio bem-estar. Permanecer firme diante da desaprovação deles havia sido assustador, mas, em última análise, libertador. Eu não media mais meu valor pela aprovação deles, nem me sentia responsável por administrar suas emoções. Aprendi que proteger o que lhe pertence, seu espaço, seu tempo, sua paz de espírito, não é egoísmo. É a autoestima necessária. Um ano após o incidente do casamento, Emily ficou noiva e perguntou se poderia realizar sua pequena cerimônia, para apenas 30 convidados, na minha praia. A diferença foi gritante. Ela perguntou respeitosamente, aceitou minhas condições sem reclamar, me envolveu no planejamento e expressou genuína gratidão pelo uso da minha casa. O casamento dela se tornou uma linda lembrança associada à minha casa de praia, em vez de uma fonte de ressentimento e dor. A casa de praia, que antes era um campo de batalha, tornou-se o santuário com que sempre sonhei. Eu ainda a compartilho, mas agora nos meus termos, com pessoas que respeitam meus limites e apreciam o privilégio em vez de se acharem no direito. Se há uma lição que aprendi nessa jornada, é que a verdadeira família apoia seus limites em vez de ultrapassá-los. O amor verdadeiro abre espaço para a individualidade e autonomia. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por si mesmo quanto pelos outros, é permanecer firme quando esses limites são desafiados. Você já teve que tomar uma atitude drástica para proteger seus limites? Valeu a pena? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, inscreva-se para saber mais sobre minhas experiências e clique em curtir para ajudar outras pessoas a encontrar esta história. Obrigada por ouvir, e lembre-se, seus limites merecem respeito e você merece paz no seu próprio espaço.